Twilight Sparkle, a protagonista do desenho de My Little Pony, em que em algum momento da série, mais especificamente no final da terceira temporada, ela acaba virando um unicórnio, uma raça capaz de viver por milhares de anos. Praticamente ela fica imortal, mas quando você é imortal e presencia aqueles que você ama indo embora pouco a pouco, o quão longe você iria para trazê-los de volta? Opa, e aí feras, tudo tranquilo? Nessa história, criada por Halo 12, segue um universo alternativo, onde todas as amigas de Twilight se foram. Seja por causas naturais ou não, Twilight foi a única que sobrou, já que, por ser uma unicórnio, como Celeste e Luna, Twilight também tem a capacidade de viver por milhares de anos, que por consequência deixou Twilight à beira da insanidade. Eu apresento Twilight's Eden AU. O primeiro vídeo é um jogo de adivinhação de Twilight. A mesma explica as regras, basicamente. Temos que acertar de quem é a silhueta mostrada na tela. Por enquanto, parece apenas um jogo normal. Nós vemos Fluttershy, Harry e Rainbow Dash sem nada demais. Porém, quando chega na vez de Pinkie Pie, por breves momentos, vemos uma silhueta completamente diferente da imagem original. Apesar de parecer um pouco a Pinkie Pie, ela parecia bem mais detonada e macabra. Mas o que muda mesmo é na vez da Applejack. Além da sua silhueta também estar estranha, ela também estava falando algo, pedindo para Twilight deixar ela ir embora. Porém, Twilight continuava ignorando, mas Applejack não parava de falar, e isso esgotou a paciência de Twilight, mostrando um lado que nunca vimos antes. Você pode parar? Continue falando e eu vou costurar sua boca. Agora vemos aquele ambiente colorido por trás das câmeras, e pelo que parece, elas estavam em um laboratório. Quando o foco fica em Applejack, vemos que ela estava com os olhos arregalados e assustados, possuindo muitas cicatrizes pelo seu corpo, além de vários tubos conectados, e um tipo de coleira em seu pescoço, como se ela fosse algum tipo de cobaia. Após aquela ameaça, Twilight sorri de forma amigável, dizendo que estava apenas brincando. Mas que brincadeira sem graça, hein? E ainda diz que nunca faria isso com sua melhor amiga. E Applejack responde que ela não era amiga dela, e ainda fala que, caso Twilight deixe ela ir embora, ela promete que não vai contar a ninguém sobre tudo isso. E a resposta de Twilight foi um tanto quanto estranha. Não seja ridícula, você está apenas confusa. Assim que o tratamento terminar, você será Applejack de novo. Essa resposta é estranha, pois, pela forma que Twilight fala, deixa entender que essa não era a Applejack verdadeira. Isso explica o fato dessa Applejack dizer que não era amiga de Twilight. Vale a pena citar que elas não estavam sozinhas. Twilight fala que, depois de fazer aquela pony virar Applejack, elas poderão ficar juntas de novo, e pergunta para Pinkie Pie se ela concorda. Quando vimos Pinkie Pie, confirmamos as nossas suspeitas, que aquela silhueta era a verdadeira forma de Pinkie, que assim como Applejack, também não era verdadeira, podendo ser apenas um clone ou mais uma cobaia. Voltando com Applejack, ela tenta mais uma vez convencer a Twilight para deixar ela ir embora, enquanto grita dizendo que não é e muito menos sabe quem é Applejack. Twilight fica em silêncio por um tempo, concordando com ela. Portanto, ela pode ser descartada. É, você tá certo. Você não é Applejack. Você pode ir agora. Sério? Obrigado. Eu juro que eu vou. Agora eu tenho que encontrá-la de novo. E infelizmente, Twilight não planejava deixá-la ir para casa, tirando sua vida a sangue frio. Pelo menos foi uma morte bem rápida. E depois ela volta com a gravação agindo como se nada tivesse acontecido, finalizando o vídeo agradecendo por a gente ter jogado. Com esse primeiro vídeo, apresento algumas informações importantes, como o fato de Twilight estar realmente tentando recriar suas amigas. Como eu havia dito na introdução, todas as amigas de Twilight acabaram falecendo, seja por causas naturais ou não, o que fez ela sequestrar pôneis inocentes e fazer experimentos com elas para que elas ficassem iguais às suas amigas, e preencher o vazio que elas deixaram. Porém, pensando dessa forma, também deixa várias dúvidas. Mas a dúvida principal era: a Princesa Celestia sabe disso? Ou, no pior dos casos, se ela ainda estiver viva, Celestia sabe disso e está envolvida nos experimentos de Twilight.
No próximo vídeo, começa com o que parece ser apenas um vídeo de speedpaint comum, mas quando você ativa as legendas, temos Twilight dando uma bronca em Fluttershy. Não dá pra saber dos detalhes, mas parece que a Fluttershy tinha tentado escapar. Você achou mesmo que podia sair de casa, sem me avisar, depois de tudo que construí para tornar esse lugar perfeito para você? Para todos nós. No vídeo seguinte, mostra alguém assistindo a gravação de Twilight. E quando esse alguém desliga a televisão, vemos que está no Palácio Real. Esse alguém anda pelo Palácio Real e vai até uma bandeira. Por baixo da bandeira se tem uma passagem secreta. Entrando lá dentro, vemos um lugar semelhante a um laboratório. Esse alguém vai até uma porta, e lá dentro vemos Twilight dentro de uma sala fechada. A sala cheirava a papel, produtos químicos e uma leve magia queimada. Twilight estava em pé em sua mesa, seus olhos exaustos e focados em uma folha de papel, entre várias anotações e livros espalhados. Ela não reagiu à porta abrindo, e aos passos se aproximando por trás dela. Twilight, nós precisamos conversar. Respondendo à dúvida anterior, Celeste está viva, como também sabe dos experimentos de Twilight e apoiava seus projetos. Porém, Celeste foi até Twilight para dar um esporro nela, mostrando um pônei e um cartaz desaparecido, estando bem ciente que Twilight era responsável. O motivo de Celeste estar irritada, obviamente não era pelo bem dos pôneis, e sim pela falta de cuidado de Twilight, agindo puramente pelo impulso de suas emoções, pegando mais cobaias que o necessário e ainda dar resultados inconsistentes, o que aumenta o risco de serem descobertas. Celeste queria ver resultados concretos, dando uma última chance para Twilight, dizendo que se Twilight continuar agindo dessa forma e não houver bons resultados em breve, ela mesma vai pôr um fim nesse projeto. Twilight, por sua vez, garante que Celeste não vai precisar tomar tal atitude e que está tudo sob controle. Logo em seguida, ela sai da sala. Quando ambas saem, um texto surge brevemente na tela. A forma que está escrito parece ter sido tirado de algum diário. A data estava censurada, não dizendo quando isso aconteceu, mas o que está escrito deu mais contexto para as ações de Twilight. E isso era o que estava escrito. Celeste e Luna trouxeram a notícia. Fluttershy está morta. Ela morreu protegendo seus animais enquanto a maldição atingiu Ponyville. Continuo repassando a nossa última conversa na minha mente e perguntando se havia algo que eu poderia ter dito, algo que eu poderia ter feito. O conselho diz que não foi minha culpa, que eu fiz o que era necessário para proteger Equestria. A cena muda para um cenário colorido e alegre de Ponyville, o que mais parece um cenário fabricado. E Twilight andava até ver suas amigas ao longe. Ela se aproxima, vendo que todas elas estavam jogando cartas, e convidam Twilight para jogar com elas. Mas sabemos que tem algo de errado. Reparem que Fluttershy estava encaixada no mesmo lugar onde vimos o seu machucado no vídeo de Speedpaint que assistimos anteriormente. No final, não importa o quão colorido e alegre pareça, isso tudo é apenas uma fantasia para tentar preencher o vazio em Twilight. O próximo vídeo é apresentado como se fosse um jogo. Quando o vídeo começa, estamos na visão de Fluttershy. Ela caminha por uma recreação de Ponyville e eventualmente acaba encontrando Rainbow Dash já acordada. E igual a Fluttershy, Rainbow Dash possui alguns curativos em seu corpo, como também aquelas duas estava usando aquela coleira preta que vimos em Fluttershy e Applejack nos vídeos anteriores. Elas duas conversam um pouco, comentando sobre a Harriet, e Fluttershy parecia estar preocupada com ela, dizendo a Rainbow que iria visitar Harriet mais tarde. Durante a conversa delas, confirmando mais uma vez que Fluttershy havia sim tentado escapar, e Rainbow Dash até comenta que Fluttershy teve sorte por ser a queridinha de Twilight, pois se fosse qualquer outro além dela, possivelmente o pônei teria sido executado e substituído. Além disso, essa conversa delas duas mostra como cada uma delas vem lidando com tudo isso. Um ótimo exemplo era Rainbow Dash, deixando claro que não quer saber caso Fluttershy estiver planejando outra tentativa de escapar, escolhendo continuar com esse teatrinho do que pôr sua segurança em risco. Após a conversa com Rainbow Dash, Fluttershy foi até Pinkie Pie, que, diferente de Rainbow, Pink estava realmente dentro do personagem, não comentando nada de estranho, apenas falando da sua festa e que planeja convidar todo mundo. Ou essa Pink é muito boa interpretando seu papel, ou ela estava no limite de sua ação, perdendo a sua identidade. Pouco tempo após a interação com Pink, Fluttershy estava chegando na casa de Harriet. Olhando pela janela, ela não vê ninguém. Mesmo assim, ela tenta bater na porta. Harriet pergunta quem era, e Fluttershy responde que era ela. Logo, Harriet pergunta o que ela queria. Fluttershy só queria saber se ela estava bem, pois Harriet não saía de casa faz um bom tempo. Porém, Harriet responde de forma curta e grossa que estava bem e manda Fluttershy ir embora.
pelo diálogo, parece que elas duas não têm uma relação muito boa, como se Harriet estivesse com raiva de Fluttershy por algum motivo. Mesmo assim, Fluttershy insiste, querendo saber se Harriet estava realmente bem, e então Harriet abre a porta. Ela esculpiu algo em mim e depois me preencheu com outra pessoa. Achei que a odiaria por isso, mas a pior parte, às vezes eu esqueço porque estou com raiva. Se você está feliz agora, apenas me deixe em paz. Quando vemos Harriet, ela estava com o rosto todo enfaixado, e com o olhar de quem viu coisas que era melhor não ter visto, e fecha a porta na cara de Fluttershy. Vocês separaram que Harriet comentou que foi esculpida e preenchida por outra pessoa? Isso está conectado com uma fala de Rainbow Dash que não comentei anteriormente, onde Rainbow disse que estava sendo injetada com algo que estava fazendo a sua cabeça doer e bagunçava suas memórias. Por esse comentário, parece que todas elas estavam sendo injetadas com essência ou memórias das pôneis originais. Lembrando que todas elas estão apenas fingindo. O pior é que ainda não sabemos a verdadeira identidade delas, muito menos o que elas eram antes. Voltando para a história, Fluttershy segue caminho até o Rancho Maçã Doce. Para quem não sabe, era onde Applejack morava com sua família. No caminho, entre as árvores, vemos um vulto. Fluttershy parece não ter reparado, mas algo ou alguém estava observando ela de longe. Fluttershy finalmente chega até Applejack, que, por sinal, estava que nem a Pink, falando e agindo como se fosse a verdadeira. Durante a conversa das duas, Fluttershy pede para ela saber mais, que ela não precisava mais fingir, mas Applejack se fazia de desentendido, até mesmo achando que era uma pegadinha de Rainbow Dash. Mas Fluttershy tenta insistir mais um pouco, que Applejack não precisava atuar. Afinal, Twilight não está por perto, não é? Aí estão vocês. Eu estava torcendo para que vocês duas estivessem juntas. Espero que estejam animadas para a festa. Faz tempo que não nos reunimos assim. Estou ansiosa por isso. Parece que aquele vulto de mais cedo era Twilight, mas o estranho era que ela não faz nada, apenas perguntando se elas estavam animadas para a festa de Big Pie. Aqui Twilight pode apenas não ter escutado a conversa, por isso que ela não fez nada. Ou ela escutou a conversa, mas não fez nada, pois esse aqui era mais um exemplo do favoritismo de Twilight pela Fluttershy. Antes de finalizar o vídeo, eu só queria avisar que eu vou fazer esse vídeo em partes, pois eu fiz alguns testes e o vídeo ia ficar muito longo, e não vou ter tempo de editar esse vídeo por inteiro. E mais uma coisa, eu queria agradecer profundamente pelo apoio que vocês fizeram no vídeo anterior. Eu não imaginava que aquele vídeo ia erguer tanto meu canal daquele jeito. Vocês não têm ideia do quanto isso me motiva a continuar. Eu não sou muito bom em agradecer, mas vocês têm que saber que eu sou muito grato por isso. Enfim, deixe seu like, se inscreve, compartilhe para chegar em mais pessoas e até mais.